Meus irmãos, Marcos capítulo 8. Evangelho segundo escreveu Marcos capítulo 8. Nós daremos início hoje a uma nova série de estudos em que nós estaremos tratando acerca do tema santificação. E eu coloquei assim, santificação, uma luta constante rumo à glorificação. Então, santificação, uma luta constante rumo à glorificação, ou rumo ao céu, rumo à glória, como você bem entender. Então, hoje é o nosso primeiro estudo, estudaremos acerca da suave graça de Deus, acerca da maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus, dentro do tema de santificação. O tema santificação, creio eu, ser de extrema importância e relevância para a igreja. Nós, Marcos 8, leremos do 22 ao 25 já. Eu creio que é um tema de extrema relevância, porque vivemos uma época em que a igreja brasileira entendia por santificação algumas regras, alguns usos e costumes que muitas das vezes se resumiam a usar ou não usar determinado tipo de roupa, usar ou não usar determinado apetrecho, enfim, assistir ou não assistir determinado canal de televisão. Então, vivemos uma época onde a santidade girava em torno disso e com o tempo se percebeu que isso não era santidade. Muitas das vezes isso era legalismo, isso era muitas das vezes até beirava uma religiosidade sem necessidade. Mas, em compensação, hoje, vivemos o extremo oposto, aonde conhecemos e vivenciamos muitos contextos de igreja em que a santidade foi totalmente jogada para debaixo do tapete, foi totalmente esquecida do seio da igreja. Então, se vivemos períodos onde a santidade foi confundida com usos e costumes, hoje vivemos período onde a santidade nem confundida é mais, simplesmente foi abandonada e cada um vive como quer, anda como quer, e a gente bem vai estudar e, claro, a gente bem sabe que a santidade nunca deixou, ou a santificação nunca deixou de ser algo extremamente importante para a igreja de Cristo. Vamos ler então, Marcos 8, do 22 ao 25, diz assim: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Então, queridos, estamos diante de um texto bem conhecido, e o objetivo do nosso estudo, como eu comecei falando, é traçar reflexões acerca de santidade. Mas hoje eu quero começar falando acerca de regeneração, que é um ato gracioso pelo qual Deus, na sua infinita misericórdia, nos garante uma nova vida. Isso significa regeneração, é regenerar, é pegar aquilo que estava destruído, aquilo que estava morto e regenerar, trazer nova vida. Então, a ideia de hoje é que nós entendamos que a regeneração é o começo de tudo e que a partir dessa regeneração nós devemos nos sentir motivados, impulsionados a viver em busca constante de santificação, zelando para que tenhamos uma vida sempre em crescimento na santidade de Deus ou de acordo com a vontade de Deus. Então esse é o nosso objetivo, olhar
para um ato que Deus fez na vida de cada um que se encontra aqui hoje, quando confessamos Ele como Salvador, quando o Espírito Santo veio habitar no nosso coração, aconteceu um ato milagroso chamado regeneração. E a partir daquele momento, nós devemos nos viver de forma zelosa e proativa para que tenhamos uma vida santa, uma vida em busca de santidade. É muito comum as igrejas de hoje em dia e até alguns crentes cometerem os seguintes erros. Eles acham que a partir do momento que você fez um evangelismo, ou a partir do momento que a pessoa entrou na igreja e, entre aspas, aceitou Jesus, porque eu entendo que quem aceita é Ele que aceita a gente, não nós aceitamos Ele, ao contrário, nós precisamos ser aceitos e não Ele que precisa ser aceito. Então as pessoas acham que a partir desse momento, beleza, está tudo pronto, ponto final, está tudo certo e fulano não precisa de mais nada. E vamos agora investir em mais evangelismo, vamos agora investir em mais campanhas, vamos agora investir em mais estratégias para trazer mais pessoas para a igreja. Sendo que as pessoas não entendem que, inclusive, essas pessoas que uma vez entraram aqui há 1 ano, há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, elas não estão prontas. Apesar de a regeneração já tirar elas do império das trevas e colocar elas no império da graça, da luz, garantir a elas o nome escrito no livro da vida, ainda existe um processo de santificação, purificação, crescimento. Então você vê muitas igrejas que investem em evangelismo, investem em pregações, mas não investem em discipulado e caminhar junto com o crente, para que o crente cresça na graça e no conhecimento. Então você vê igrejas cheias, mas de crente que não crescem e não amadurecem. Por quê? Porque as igrejas investem muito em evangelismo, porque acham que o que importa é ganhar e encher pessoas, mas não entendem também que não basta só ganhar, é necessário também cuidar, é necessário também alimentar, é necessário tirar aqueles carrapichozinhos que ficam, é necessário moldar, é necessário lapidar, é necessário transformar dia a dia aquela pessoa que foi conquistada para Jesus por meio de um evangelismo ou de uma pregação. Então, é muito importante que nós entendamos esse papel da igreja. A igreja tem sim a função de pregar o evangelho, de convidar as pessoas a confessar a Jesus e se arrepender dos seus pecados. Queremos que elas entrem por essas portas e façam parte dessa igreja, mas é papel nosso também incentivar as pessoas a crescerem em santidade, e não que elas fiquem aqui 10, 20, 30 anos e nunca mudem nada, que nunca cresçam em nada, que nunca haja transformação em nada. Então, isso é um cuidado que devemos ter. E olhando para esse texto que a gente leu, é muito interessante que, ao primeiro momento, quando Jesus pega esse cego e toca nos olhos dele, ele fala assim: olha, Jesus, eu vejo os homens. Então, Jesus fala assim: você está vendo alguma coisa? Jesus toca no olho do cego e pergunta: você está vendo alguma coisa? Ele diz assim: eu vejo. Ele não nega. Ele poderia ter começado com uma argumentação meio assim, negativa. Jesus, o negócio está mais ou menos. Mas ele diz assim: eu vejo. Aí ele completa e diz assim: vejo homens igual umas árvores andando. Ou seja, na verdade, ele não estava vendo de forma completa. Porque não é normal ninguém ver homens andando como árvores, ou seja, ele estava vendo tudo embaçado, mas ele conseguia, para uma pessoa totalmente cega, convenhamos, ele já tinha conseguido o que todo cego daria tudo para conseguir, ver pessoas, mesmo que borradas, mas ele estava vendo. Então, mas ele disse: olha, Jesus, eu vejo, estou satisfeito já com o que ganhei, estou vendo. Não consigo identificar mais ou menos, não consigo identificar o rosto, não consigo identificar mais ou menos quem é, parece uma árvore, mas estou vendo, estou grato por isso. Mas aí é muito legal olhar para esse cego, porque esse estágio dele aqui agora, que ele está vendo tudo embaçado, ele é um estágio intermediário entre uma cegueira completa e uma visão completamente restaurada. Ele está no meio do caminho. Ele era completamente cego, Jesus toca nele, ele começa a ver pessoas embaçadas, ele vê como se fossem árvores andando, árvores não andam, mas ele ainda não tinha chegado no estágio perfeito da visão, que era ter a sua vista completamente restabelecida. E esse camarada, ele representa todo crente que
estar nesse processo, nesse progresso de santificação. Nós vivemos hoje nesse estágio. Nós recebemos o primeiro toque, o toque regenerador do Espírito Santo, éramos cegos espirituais, não conseguíamos ver nada à nossa frente, o Espírito Santo nos ilumina, nos traz o renovador, o toque renovador do Espírito Santo, e agora nós estamos nesse processo intermediário chamado santificação, que só completaremos, como eu disse, uma luta rumo à glorificação. Então esse cego, o que ele representa sou eu e você, que a cada dia estamos tentando progredir, a cada dia a gente está tentando ver de forma mais clara como agradar a Deus, como viver de forma santa, para que Deus olhe para mim e se sinta bem, se sinta satisfeito no nossa maneira. Então, ninguém entrou aqui enxergando de forma perfeita, ninguém hoje ainda, nem eu que vos falo, enxerga de forma perfeita, mas você entende que é um processo e nós estamos caminhando nesse processo. Esse objetivo de Jesus, quando ele toca no cego e faz essa cura em 2 estágios, era mostrar que o toque, ou que a graça de Deus na nossa vida, ela é constante, todos os dias ela é derramada e ela é progressiva. Ela tem que sempre vir em mais quantidade. Ela tem sempre que nos levar a um degrau a mais. Ela tem sempre que nos levar a intimidades maiores com Deus. Então, se a graça de Deus na minha e na sua vida se limitou a um dia em que você entrou aqui, levantou a sua mão no culto, algo está errado. A graça, ela é constante, dia a dia, e ela é progressiva. A cada dia, o grau de miopia vai diminuindo. A cada dia, o grau da cegueira vai se tornando menor, porque a cada dia eu conheço mais o meu Salvador, a cada dia eu conheço mais a Bíblia, a cada dia eu oro melhor e tenho mais intimidade com Ele. Então, esse cego representa eu e você no nosso período intermediário entre regeneração e glorificação, ou seja, a glória. Então, você percebe, como eu disse, esse é um milagre incomum. Geralmente, Jesus fazia os seus milagres de forma instantânea. Ele ressuscitou Lázaro de forma instantânea. Pregaremos aqui domingo. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim de forma instantânea. Ele curou o leproso, já pregamos aqui, de forma instantânea. Ele fez o homem da mão mirrada ficar com a mão perfeita de forma instantânea. Mas aqui, especificamente, Jesus resolve mostrar poder, porque ele curou o cego, mas ele também resolve mostrar graça, e uma graça que é constante dia a dia. Então é claro que Jesus tinha poder para curar aquele cego no estalar de dedos, como ele fez com tantos outros. É claro que Jesus poderia curar aquele cego ali no meio da cidade, mas o texto é muito legal, que o texto diz assim, ó, Jesus, então você vê que o toque no olho não foi o primeiro toque que Jesus deu naquele cego, Jesus tomando ele pela mão, Jesus guia o cego, Jesus pega ele pela mão, porque ele era cego, né, é óbvio, e ele não poderia caminhar livremente sozinho, então o primeiro toque de Jesus é pegar ele pela mão e levar ele para fora da cidade, para fora da aldeia, isso que diz, e chegando lá Jesus dá um segundo toque nos olhos dele, que é o toque com a saliva, onde ele começa a enxergar parcialmente, e depois tem um terceiro toque, aonde as coisas ficam nítidas. Então, de novo, a Bíblia constantemente usa a cegueira como uma metáfora da nossa cegueira espiritual. A Bíblia constantemente vai chamar eu e você de cegos espirituais. E o que ela está querendo dizer não é que eu e você somos cegos, porque todo mundo aqui enxerga, alguns usam óculos, outros lentes, mas ninguém aqui é cego literalmente, mas espiritualmente a Bíblia cansa de chamar a gente. A Bíblia diz que nós somos cegos espirituais de nascença e que é necessário que haja um toque sobrenatural do Espírito Santo para que as escamas caiam dos nossos olhos e para que nós possamos ver a graça e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, repetindo, a passagem desse cego simboliza, tipifica todos nós que estamos entre o primeiro toque de Jesus e a glorificação que todos esperamos e ansiamos. Então, eu disse que a regeneração é o início. E é o início de quê? É o início de uma vida espiritual. É um ato gracioso de Deus,
é um ato pelo qual nós recebemos uma nova vida, é o ato pelo qual Deus nos tira de uma vida de morte, de uma morte espiritual, e nos traz para uma vida completamente nova, que nem mesmo ninguém desse mundo pode adquirir. Então, assim, assim como o cego não é capaz de fazer-se enxergar por si próprio, um cego por si mesmo, ele não pode curar a si mesmo. Um cego espiritual não pode dar vida a si mesmo. Então, o paralelo é o mesmo. Assim como o cego dessa passagem precisou de Jesus para que ele tivesse vista, um cego espiritual, era a minha e a sua condição quando não conhecíamos Jesus, não pode dar a si mesmo vida espiritual. Então, que isso fique gravado. Assim como um cego da passagem não podia curar a sua própria cegueira, eu e você, e ninguém que está naquele mundo lá fora, pode curar a sua cegueira espiritual se não for por meio do Espírito Santo de Deus e por meio da palavra de Deus. Ninguém pode fazer isso. Então, a regeneração é um ato soberano de Deus, é instantâneo, ele acontece de forma única e miraculosa que nós não sabemos distinguir. É uma obra soberana, eficaz, instantânea, que só Deus pode fazer. O que nós podemos fazer é pregar. O que nós podemos fazer é evangelizar. O que nós podemos fazer é orientar as pessoas pelo caminho que elas devem seguir. Mas quem regenera, quem dá nova vida, somente Jesus Cristo. Então a regeneração é um ato misterioso, soberano e eficaz, mas ela pode ser notada. Como que você nota que alguém foi regenerado? Ela não é vista, ela não pode ser percebida. É bem verdade que muitas das vezes nós falamos assim: pastor, eu fui regenerado no dia tal, no culto tal, quando o pastor fulano estava pregando, ele fez um apelo e naquele dia eu fui regenerado. É verdade, nós identificamos a nossa regeneração com base no dia que a gente confessa Jesus. Mas eu já preguei aqui e que João Batista era regenerado no ventre materno. Então, nós não sabemos a data correta, o momento certo da nossa regeneração, mas nós podemos identificar a regeneração por duas ocasiões. A primeira é essa, quando você confessou Jesus publicamente, ou se tornou membro de uma igreja, e a segunda é que você identifica a regeneração por meio dos efeitos da santificação. Então, repetindo, você identifica que uma pessoa foi regenerada por meio dos efeitos da santificação. Então, se uma pessoa não produz efeitos de santificação, tudo leva a crer que ela nunca foi regenerada. Então, repetindo, regeneração é um ato instantâneo, soberano, eficaz de Deus. Mas eu e você notamos que essa regeneração aconteceu na vida de alguém quando ele começa a progredir em santificação, quando a vida dele começa a mudar. Então, não olhe para a igreja e identifique que as pessoas são regeneradas pelo simples fato de elas terem o seu nome escrito na membresia da igreja. Não olhe para a Igreja Congregacional de Andorinhas e identifique as pessoas como regeneradas pelo simples fato de elas pregarem ou de elas terem um ministério na igreja. Olhem para as pessoas da Igreja de Andorinhas e identifique que ela foi regenerada se na vida dela você consegue ver traços de santificação, de mudança, de pureza. Se não tem isso, a pessoa pode cantar na igreja, pregar na igreja, frequentar a igreja, mas se ela não tem mudado a sua postura de vida que ela tinha lá fora, provavelmente ela nunca teve o início, ela nunca foi regenerada, ela nunca teve o toque regenerador do Espírito Santo, porque se tivesse, ela estaria agora vivendo uma vida de santificação. Então a regeneração transfere imediatamente o crente da cegueira espiritual para uma vida espiritual. A regeneração transfere o crente imediatamente da condenação para a salvação. A cegueira espiritual transfere o crente do inferno para as regiões celestiais. Mas enquanto esse dia não chega, existe uma longa jornada, como eu coloquei no título do nosso estudo, santificação, uma luta rumo
à glorificação. Então é luta e é rumo. E se é rumo, é uma caminhada. Se é rumo, é em busca de algo. Se é rumo, tem um percurso a ser traçado, e é rumo à glorificação. Não rumo à perfeição nessa vida, não rumo a se tornar simplesmente o santarrão da igreja. O nosso rumo, o nosso alvo é glorificação, é a glória, é ser a cada dia que passa mais e mais semelhante a Jesus, para que quando cheguemos lá não sejamos envergonhados, para que quando cheguemos lá não ouçamos de Jesus: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Ah, Jesus, mas eu fiz isso, fiz aquilo. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então esse é o propósito de viver uma vida santa e a cada dia buscando santificação. Então, regeneração instantânea, eficaz e soberana. Santificação, um processo que acontece em estágios, visando cada dia mais uma visão espiritual mais clara, um processo onde eu e você temos participação junto com Deus, um processo onde Deus nos dá meios de graça, Bíblia, oração, louvores, jejum, igreja, culto, comunhão. Deus entra com essa parte, nós entramos com a nossa parte, que é usar os meios de graça para nos santificar. Então, na regeneração, nós não fazemos nada, porque um morto não pode fazer nada, um cego não pode trazer vista a si mesmo, mas na santificação compete a mim e a você usar os meios de graça para crescer dia após dia. E quando isso não está acontecendo, algo está errado. Claro, eu já tenho adiantado um pouquinho isso aqui. Haverá um dia quando os resquícios dessa velha natureza, que nós carregamos ainda, essa natureza caída, haverá um dia que esses resquícios serão aniquilados. Haverá um dia em que seremos completamente limpos de coração, mas enquanto esse dia não chegar, e esse dia se chama glorificação, esse dia se chama morada eterna, a Jerusalém celestial, enquanto esse dia não chegar, a luta é constante, a estrada é longa, o caminho é dia após dia, a luta é diária, a santificação é a cada dia. Então, a regeneração é o início de uma jornada que tem sucessos e fracassos, tropeços e levantes, tem crescimentos e às vezes nós estagnamos, é verdade, mas entenda, tem que haver um processo, tem que haver caminhada, tem que haver uma maturidade, tem que haver uma mudança, mesmo que seja em meio à luta, aflição, a muita dificuldade, a muita oração, tem que haver um crescimento em santificação na vida do crente, senão ele estagnou no primeiro ponto, ou, recapitulando o que eu falei, talvez ele nunca tenha sido tocado pelo toque regenerador do Espírito Santo. Se ele não tem essa sede, algo está errado. Então eu não estou aqui minimizando, às vezes dói, às vezes requer muito sacrifício, às vezes requer negar a si mesmo, às vezes não sempre, tomar a sua cruz e seguir ao Mestre, às vezes requer muito quebrar a cara, tentar e tentar e tentar e tentar, mas tem que haver esse processo. Se não está acontecendo, algo está errado. Então eu falei de regeneração, que é o início, já dei uma pincelada sobre glorificação, que é para onde nós queremos chegar, é o nosso alvo, e agora eu quero falar de santificação, que é esse processo. Então, é muito comum as pessoas chamarem o livro dos Juízes de livros do ciclo. Por que ciclo? Porque a história dos juízes de Israel era o seguinte: Deus levantava, o povo pecava, ia cativo, eles oravam e se arrependiam, Deus levantava um juiz, o povo era libertado, vivia um período de paz, o povo esquecia de Deus, era cativo, se arrependia, orava, lê lá, Deus levantava um juiz. Isso aconteceu mais de 10 vezes aproximadamente. Então era um círculo vicioso em que o povo de Israel entrou e não conseguia sair. E o que os teólogos dizem é que a vida cristã não deve ser um ciclo vicioso. A vida cristã, ela é uma reta, e ela é uma reta que tem início, meio e fim. E a questão toda está: o início, já disse, é um ato soberano de Deus, é um ato eficaz, instantâneo, miraculoso de Deus.
o fim nos aguarda, a glória, o céu, quando seremos transformados, quando esse corpo corruptível se transformar em corruptibilidade, quando aquilo que é imperfeito se transformar no que é perfeito. Mas entre início e fim existe todo um processo, e é esse processo que a gente chama de continuação, de santificação, é esse processo que a gente chama que tem que haver um progresso. Então não é um círculo, é uma reta onde tem início, meio e fim, e cuidado para que você não comece muito bem e pare no meio do caminho, porque isso é um grande problema. Abre comigo em Filipenses 3. Nós caminhamos para o dia em que seremos recebidos por Cristo na sua glória. Por isso tem que haver progresso, porque se não houver progresso não tem caminho, não tem caminhada. Filipenses 3, versículo 13 diz assim. Filipenses 3:13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Esqueço-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, ou para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, ou para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Certa feita escutei um teólogo muito famoso da prosperidade, o tal do Silas Malafaia, dizer que esse prêmio da soberana vocação é que era a prosperidade. A Marília Gabriela colocou ele contra a parede lá no programa dela e perguntou sobre a teologia da prosperidade, e ele falou que é isso, que a Bíblia diz que a gente tem um prêmio, e que ele esquece que as coisas para trás ficam e vai rumo ao prêmio. Assistam lá no YouTube que vocês vão ver. Aí eu falei, ele só esqueceu de falar o resto do versículo, ele parou na parte do prêmio para Marília Gabriela. Se Marília Gabriela tivesse uma Bíblia, ela ia falar, calma aí, prêmio da soberana vocação, ou seja, a vocação de ser santo, de ser salvo, essa é a soberana vocação. Eu falei de vocação aqui domingo, uns são vocacionados para pastores, outros para presbíteros, outros para diáconos, cada um tem a sua vocação, mas a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus é que sejamos cordeiros, é que sejamos irmãos, é que sejamos adotados, mas o herege parou na parte do prêmio. Mas voltando para cá, que não é esse o intuito nosso hoje, então caminhamos para um alvo, e o nosso alvo é a soberana vocação em Cristo, caminhamos para lá onde seremos recebidos por Ele, então tem que haver progresso, não existe caminho sem progresso, ou não existe progresso sem caminho, mais ou menos isso aí. Tem um livro muito famoso, cristão, chamado O Peregrino, alguns já devem ter lido aí, ele tem mais de, sei lá, acho que 200 anos esse livro, ele é um clássico de John Bunyan, e na capa é um peregrino com uma mala gigante, e o livro todo narra a história de um cristão caminhando rumo ao céu, e nessa caminhada ele caminha lentamente, ele tem progresso, mas é lento, ele tem dificuldade, mas ele progride, ele tem obstáculos, mas ele avança, mas ele tem um peso enorme que ele carrega, aquela mochila gigante, que o atrapalha também na sua caminhada. Depois, se tiver um tempinho, pare para ler. Mas a verdade é que qual é a lição que Bunyan quer nos trazer? Ele quer nos trazer uma lição de que nós somos peregrinos aqui nessa terra, caminhando rumo à nossa Jerusalém celestial. Nós não somos deste mundo, a nossa pátria não é aqui. Logo, nós vivemos aqui pensando na glória, nós vivemos aqui caminhando para a glória. E deixe-me fazer aqui agora uma repreensão à igreja como um todo, inclusive para mim, que assim, o quanto nós, igreja do século 21, pensamos pouco no céu, né, queridos? Se você perguntar para os cristãos perseguidos, os que estão lá agora morrendo, para os muçulmanos, o que eles mais anseiam é o céu. O que eles mais desejam é a volta de Jesus. O que eles mais, inclusive, morrem por isso. E aí, pelo fato da gente não ser perseguido, pelo fato da gente viver uma vida tão fácil, eu dificilmente me pego pensando no céu,
pensamos no culto de domingo, pensamos na festa do Aipim, eu penso que essa semana eu tenho que dar 2 estudos e pregar 3 vezes, aí você pensa que essa semana você tem um monte de coisa para fazer, a gente acha até que está pensando, poxa pastor, mas é para o reino, né? A festa do Aipim, o senhor está pregando, o senhor está dando aula, é tudo para o reino. Queridos, mas ainda assim, isso não tira a minha culpa e a minha responsabilidade de quanto a gente pensa e deseja pouco o céu. A gente está muito acomodado com a nossa vida aqui, e eu me coloco nisso também. A gente está muito satisfeito, é claro que eu estou satisfeito, estou super satisfeito de ser pastor de Andorinhas, estou super satisfeito com a vida que eu tenho vivido, mas entenda, essa satisfação não pode nunca tirar do meio do seu coração o desejo do céu, o caminhar, o olhar, o ansiar do céu. E de novo, gente, a gente tem entrado e saído das igrejas domingo após domingo e a gente não pensa, a gente não deseja, a gente se tornou quase um cidadão deste mundo aqui e não um cidadão do céu. A gente está muito conformado com este mundo, a gente se assemelha muito a este mundo, a gente está muito inserido neste mundo. Então, a minha reflexão para mim também e para a igreja de Andorinhas é que a gente comece a tentar contrabalancear isso, contrapor isso, que a gente tente fazer um meio termo acerca de estar satisfeito com a vida que temos aqui, até porque é Deus que nos tem dado ela. Vai que vocês conhecem, né? Vamos fazer um silêncio sem saber. Então, vamos lá, voltando. Fazendo um contraponto, queridos, esteja satisfeito com a vida que Deus lhe tem dado, esteja mesmo feliz com a vida que Deus te tem dado, mas pense isso. Por que pensamos tão pouco no céu? Por que a igreja perseguida pensa mais que a gente? Por que os cristãos anteriores à nossa geração pensavam tanto no céu e a gente não pensa mais no céu? Por que eles desejavam tanto o céu e a gente não pensa mais? Por que eles tentavam viver uma vida santa? Porque eles achavam que a qualquer momento Cristo poderia voltar, ou que a qualquer momento eles poderiam perder a vida e estar no céu. Então por isso que eles viviam uma vida santa. Mas hoje a gente acha que Jesus não vai voltar mais, a gente acha que o céu não vai chegar nunca, então a gente começa a relaxar a vida de santidade, a gente começa a ter uma vida miserável, uma vida de pecado, porque a gente deixou de pensar no céu. A gente não pensa mais o céu como algo que pode acontecer no estalar de dedo. Porque se a gente pensasse, a gente ia ter vergonha de ter uma vida pecadora. A gente ia ter vergonha, a gente ia ter preocupação de ter uma vida miserável. Porque a gente poderia a qualquer momento ser pego de surpresa e estar na porta do céu. Então a gente tentaria viver uma vida mais santa. Mas a gente não vive por isso, meus irmãos. A gente não pensa mais no céu. Dificilmente a gente deseja o céu. Dificilmente a gente pensa nisso. Eu queria te chamar a pensar nisso, certo? Eu queria ler 1 Pedro. 1 Pedro 2, capítulo 11. Na verdade, 1 Pedro 2, 11. Para falar um pouco acerca do tema peregrinos. Pedro diz assim, 1 Pedro 2, 11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então, Pedro já nos lembrava há muito tempo que nós somos peregrinos e forasteiros e é necessário nos abster das paixões carnais, que elas fazem guerra contra a nossa alma. Então, meus irmãos, eu falei, claro, que a santificação, nós temos participação nela, mas é bem verdade que todo cristão que tem o Espírito Santo, ele tem também o selo, ele tem o penhor, ele tem a certeza de que o Espírito que habita em cada um de nós há de nos ajudar, de nos capacitar, de nos encher para que haja progresso. Então, ao mesmo tempo que eu joguei uma responsabilidade no colo de vocês e disse, trabalhem, arregaçam as mangas, leiam a Bíblia, orem, busquem santidade, busquem se santificar, busquem se consagrar. Eu digo e afirmo
que todo aquele que tem um Espírito tem um ajudador incomparável para que tenhamos uma vida melhor a cada dia. Então, pastor, mas está difícil. Busque no Espírito Santo. Pastor, mas é luta. Busque o Espírito Santo. Ele habita em mim e você e garante progresso. Como eu disse, é claro que vão haver momentos de dificuldade. Cristãos têm quedas. Cristãos tropeçam. Cristãos cometem erros, às vezes, absurdos, mas um crente que tem o Espírito Santo jamais permanecerá prostrado, jamais permanecerá parado, jamais permanecerá numa vida de pecados, rolando e se deleitando no meio dos porcos, jamais. Mais cedo ou mais tarde ele se levantará e dirá: pequei contra o céu e pequei contra o meu Pai. Voltarei e me arrependerei. Voltarei para morar na casa do meu Pai. Então, o cristão, todo cristão, tem o Espírito que garante a mim e a você ajuda para crescer. Se você não tem crescido, se arrependa, busque o Espírito Santo, busque a ajuda de Deus, porque Ele dá a todo aquele que procura. Ele diz: não recebeis porque não sabeis pedir. A todo aquele que bate, será aberto. A todo aquele que pede, se dará. A todo aquele que, enfim, que busca, achará. Então, se não tem crescido, reveja os seus conceitos. Então, ninguém nasce cristão. Ninguém. Todo mundo passa pelo processo de regeneração. E ali todo mundo é igual. Todo mundo nasce cego, todo mundo nasce pecador, o Espírito Santo toca e nos dá nova vida. E a partir daquele momento, e aí, cada cristão começa a se desenvolver com a capacitação do Espírito, mas com a responsabilidade própria de cada um começa a se desenvolver. Já falei um pouco disso. Talvez por isso as pessoas falem: poxa, mas por que fulano está tanto tempo na igreja e não cresce? Talvez porque fulano não tem feito a parte dele de usar dos meios que Deus tem dado e de se valer do Espírito que habita nele para crescer na graça e no conhecimento. Então, todos somos iguais. Nascemos pecadores, somos regenerados pelo toque de Deus, mas a partir daí, a santificação e a caminhada, cada crente vai tomar o seu rumo de acordo com a sua busca e de acordo com com o seu envolvimento com a graça de Deus. Então, a santificação é um processo, já falei isso, que não é instantânea, ela leva tempo, está sujeita, claro, a muita barreira, dificuldade, obstáculo, mas é uma luta. Por isso que eu falei, santificação, uma luta rumo à glorificação. Então, não pense que você veio para a igreja tirar férias, você se alistou no exército. Não pense que você veio para a igreja passear. Você veio para a igreja para travar uma batalha, e essa batalha espiritual pela sua alma e pela alma de um monte de gente que está se perdendo lá fora. E essa batalha envolve santificação. Hein? A santificação é muito mais do que levantar a mão, já falei isso, a santificação é muito mais do que dizer: eu aceito Jesus. A santificação é uma vida, é a vida toda. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12. 2 Timóteo 1, 12. Eu disse que a santificação é uma luta que envolve toda a nossa vida, é uma jornada, mas apesar de ser luta, apesar de envolver toda a nossa vida, apesar de ser um processo muitas das vezes dolorido, a santificação nos traz uma garantia. Versículo 12 diz assim: e por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Vou ler de novo. E por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então é luta, é um processo, é uma caminhada, vai doer, mas lembre-se, não se envergonhe do Evangelho, não se envergonhe das lutas. Paulo nos diz que ele sabia em quem ele cria e que ele, Deus, é poderoso para guardar o nosso depósito até aquele grande dia. Então, queridos, para concluir, eu creio que o Senhor espera
deseja mudança, crescimento, santidade, transformação de toda a nossa igreja, toda. E Ele quer que a nossa vista clareie dia após dia, como Ele fez com o cego da passagem que nós lemos. Ele espera que amadureçamos a cada dia e entendamos, com base no amadurecimento e na vista mais clara, como Ele deseja que vivamos nesse mundo para agradá-lo. Então, não somos desse mundo, somos forasteiros e peregrinos, mas vivemos neste mundo momentaneamente. Logo devemos perguntar a Deus como Ele deseja que devemos viver nesse mundo para glorificar o nome dEle. Como devemos viver de passagem por aqui para que o nome dEle seja exaltado. Então, essa mudança significa aprender cada dia mais e mais como viver de modo a agradar a Deus. Então, eu sempre faço questão de abrir um parênteses e dizer isso, quando prego e quando falo. Não estou pregando aqui uma perfeição, não estou pregando aqui uma religiosidade nua e fria, porque eu sei o quanto isso é difícil, mas estou pregando aqui uma verdade que pode ser vivida por todos, porque todos aqueles que creem em Jesus têm o Espírito Santo de Deus. Então, por mais que você cresça pouco, por mais que você cresça de forma demorada, diferente do outro irmão que às vezes cresce muito e a passos largos, todo crente tem dentro dele capacidade vinda do Espírito Santo de viver em santificação, de viver uma luta constante. Então, o desenvolvimento humano no sentido de agradar a Deus é o que nós chamamos de santificação. Então, a igreja se desenvolve, a igreja cresce, a igreja adquire conhecimento, a igreja se torna mais madura, a igreja como um corpo vai edificando um ao outro, vai cooperando um ao outro para que possamos nos desenvolver. Para quê? Para viver a cada dia que passa mais e mais santos como o nosso Pai é. A Bíblia diz de santos porque o vosso Pai é santo. Então isso é um mandamento. Então, entenda, a vida começa na regeneração, ponto de partida. O Espírito Santo vem de forma sobrenatural, por meio da palavra de Deus, por meio da pregação do Evangelho, e nos dá nova vida. Com essa nova vida, nós temos um processo chamado santificação, que nos levará rumo a um estágio final chamado glorificação. Então, a vida do crente, ela é feita de início, meio e fim. E tudo que se encontra no meio diz respeito à sua santificação. Início, meio e fim. É um progresso, é uma linha, e essa linha é rumo ao alvo. Essa linha aponta para o nosso autor e consumador da nossa fé. Essa linha aponta para a glória, essa linha aponta para o céu. Então, fomos regenerados, vivemos a cada dia sendo santificados e seremos glorificados quando Jesus vier nos buscar. Essa é a realidade da igreja. E se isso não tem sido realidade no nosso meio, nós devemos repensar, aparar as arestas, acertar aquilo que está errado, tampar as brechas, para que possamos viver isso. Uma igreja que, como um corpo, a cada dia, assim como um corpo cresce, né? É bem verdade que quando a idade avança, a gente começa a encolher. Mas, enfim, assim como um corpo de um bebê cresce até determinada idade, o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, ela tem por obrigação, e aqui eu não estou falando de crescer em forma numeral, porque isso também é um processo que Deus faz. Atos diz que Deus ia acrescentando a cada dia aqueles que iam sendo salvos ao corpo, e que a igreja vivia no partir do pão, na comunhão dos apóstolos, na doutrina, e que Deus ia acrescentando. Então isso também é um trabalho de Deus. Claro, o evangelismo compete a gente, mas eu estou dizendo aqui da questão da santificação, do crescimento em santidade. Então, é obrigação. Assim como um corpo cresce, e se nós olhamos para uma criança que nunca cresce, logo nós damos o diagnóstico. E qual é o diagnóstico? Essa criança tem um problema. Está faltando alguma vitamina. Tem que procurar o médico para o médico passar um biotônico, porque tem problema. Então, se fazemos parte de um corpo de Cristo, família congregacional, e não temos crescido, não numericamente, mas espiritualmente, santamente, crescendo
como um corpo bem alinhado, devemos fazer uma análise nossa, tirar um raio-x, fazer uma ressonância e ver aonde está o problema e extirpar esse problema do nosso meio. Então, a santidade é importante, sempre foi, nunca deixou de ser. Estudaremos ela durante, acredito eu, ainda uns 2 meses, mas esse é o ponto de partida. Entenda, se você crê em Jesus, você foi regenerado. Se você crê em Jesus, a glorificação te espera. Mas até lá, você tem uma luta constante rumo à glorificação. E é essa luta, é essa caminhada que a gente vai tentar aqui, quinta após quinta, fomentar para que os irmãos saiam daqui e lutem semana após semana para viver uma vida que agrada ao nosso Senhor. Amém?